Ó, homem aí. Se você fizesse um ranking dos maiores monstros da história, Qual esse velho? Vai quais tomar no você cu. colocaria nas primeiras posições? Cara bom, velho. E qual deles seria o pior? Essa lista seria bastante difícil de ser feita, né? Mas se eu te falasse que um desses monstros que talvez esteja na sua lista está na Bíblia, você sabe quem foi o Leviatã? Sabia que a sua origem está nas escrituras sagradas do cristianismo? E que muitos cristãos acreditam que ele existiu ou existe de verdade? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Ivan. Aqui no canal. É por isso que eu sempre Fatos volto, porra. Tu Desconhecidos. não sabe? E você vai descobrir por que o Leviatã é o pior monstro da Bíblia. E com toda certeza, um que merece estar nas primeiras posições da sua lista. O velho é viciado em jogo, pô. Tem que ter cuidado, Ribeiro. Não pode não, senão. A Bíblia é o livro mais famoso de todos os tempos. Se isso não bastasse, ele é o livro sagrado da religião que mais possui seguidores no mundo, o cristianismo. Os seguidores de Cristo Fala, Larissa. já ultrapassaram a marca Bozinho, de tá? 1 bilhão de pessoas. Além disso, a Bíblia é o livro mais traduzido da história. Sua importância é tão grande que quando a prensa foi inventada por Gutenberg, a obra foi escolhida para ser o primeiro livro a ser impresso. Dentro desta obra, existem passagens históricas como a vida de Jesus, Moisés e livros como o Apocalipse, que relata o fim dos tempos, e Gênesis, que fala sobre a criação do mundo. Mas se você fizer uma leitura mais detalhada da Bíblia, irá ver O monstro do Lago que Messi teu existe cu, um Alex. outro ser que aparece algumas vezes na obra. Provavelmente, Essa você parece já falar deve ter ouvido sim. falar sobre o seu nome, mas talvez não saiba da sua origem. Eu estou falando de um monstro terrível, denominado Leviatã. Ele é mencionado pela primeira vez no Antigo Testamento. No livro de Jó, mais precisamente no capítulo 41, Leviatã seria o maior monstro dos mares, parecido com uma serpente ou um dragão. Um ser poderoso que colocava medo em várias pessoas. Foi não, Yuri. Eu dizendo. Somente Deus, ou alguém escolhido por ele, seria capaz de vencer o animal. Tanto que durante o capítulo 41, ao dar uma bronca, o próprio Deus desafia Jó a pescar o monstro com um simples anzol. Aí é foda, né, Algo velho? que Jó jamais conseguiria fazer, mostrando, portanto, o poder que Deus teria e a impotência do homem perante a natureza. É um No livro otário, dos Salmos, Fuderam em o Jó, meu Isaías, irmão. o Leviatã é citado em ocasiões diferentes, porém, sempre sendo um monstro gigante. Um fato interessante é que não só Vai os lá, cristãos Jó, pega possuem essa bronca escritas aí, relacionadas pesca o ao bicho. Leviatã. Esse aí, pô. Os judaicos Ah, o Jó olha também assim e há fala, referência rapaz, a meu esse filho. monstro dos mares, e inclusive a um outro monstro Pera aí, velho. enviado por Deus para matá-lo. Mas então quer dizer que o Leviatã surgiu na Bíblia ou nas escritas judaicas? De certa forma, em nenhum deles. Alguns historiadores apontam que a história do Leviatã possui muitas influências de uma deusa da mitologia suméria e babilônica chamada Tiamat. Tiamat. Não. Eu não estou falando do monstro do desenho Caverna do Dragão. Não. Apesar de que, provavelmente, esse desenho deve ter se inspirado nessa mitologia. Tiamat, descrita como uma grande serpente e por vezes também como um dragão que habita os mares. A presença de Leviatã permaneceu no inconsciente coletivo de maneira forte. Durante o período das grandes navegações, havia vários relatos Não sei, de sobreviventes de naufrágio e também de navegadores a respeito de um ser com suas características. Entendi. Se você já viu algum mapa antigo da época das grandes navegações, dos grandes descobrimentos, provavelmente já deve ter notado que grandes monstros
habitam as águas daqueles mares. Óbvio que isso não quer dizer que os navegadores Cara, o nosso realmente medo do mar viram é o tão Leviatã. antigo que até os caras Os botavam os bichos, historiadores velho. Tu é acreditam doido, que, na verdade, Você sabe o que tem os lá embaixo? homens e mulheres em alto mar acabavam se confundindo. Acaba se afoga, Chico. Tu é Um doido. pedaço de uma baleia ou lula gigante que saía para fora da água, ou mesmo a bebida alcoólica consumida durante a viagem, poderia afetar todo o imaginário das pessoas daquela época. Nosso cérebro sempre tenta entender tudo o que está à nossa volta. E Puxa, quando sair não com toda essa... consegue, E frio, tenta barba. associar com algo que nós já Impressão. conhecemos ou ouvimos falar sobre. Até os dias de hoje, nenhum monstro do porte de Leviatã foi realmente encontrado. Mas isso não quer dizer que ele sumiu da consciência das pessoas. Leviatã permanece bastante popular na sociedade ocidental. Por vezes representado de formas diferentes. André. Esse monstro já foi retratado em filmes, séries e desenhos. Muitos deles tiraram o monstro totalmente do seu conceito religioso e o jogam para cumprir um papel dentro da história, geralmente de vilão ou principal ameaça. E não pense que o Leviatã é popular só porque ele era um ser bíblico. É verdade que isso ajudou bastante. Mas a sua representação também é algo que foi muito estudado. Mas como assim a sua representação? Pense bem. Será que o monstro do porte do Leviatã realmente existiu da mesma maneira que foi citado na Bíblia? Ou será que, na verdade, ele foi uma forma na qual os autores dos livros arrumaram para passarem as suas mensagens? Lembre-se, alguns livros da Bíblia foram feitos na época em que os cristãos eram perseguidos, e outros por autores que não podiam se referir diretamente a alguém ou alguma coisa. Dessa forma, metáforas e analogias eram feitas. Poxa, eu me Quando cagava criamos todinho, monstros, Pedro. geralmente eles representam alguma coisa. Pode ser um medo, uma fobia, uma qualidade ruim ou algum tipo de tragédia. E assim como você pode interpretar o que um monstro representa como algo real ou não, você também pode interpretar a Bíblia de forma literal, acreditando Demais, em cada Espírito, tu é palavra doido, que foi o cara é escrita foda, pô. lá como sendo algo O concreto. velho é bom demais. Ou pode acreditar no livro como uma forma de alegoria. O Leviatã também serviu de inspiração para obras que tentam explicar a natureza do ser humano. O matemático, filósofo e escritor Thomas Hobbes escreveu o seu livro mais famoso em 1651. O nome da obra é bastante grande, viu? Porra, Com a capa todinha, o nome da obra é foda, né? Leviatã, É por isso que ele nem ou disse. matéria, palavra Esse é e um poder outro de vídeo. governo eclesiástico e civil. Sendo assim, o livro ficou comumente conhecido como Leviatã. E é esse o nome que nós vamos utilizar daqui para frente. No Leviatã, Hobbes considera o Estado sendo esse monstro opressor que possuía todo o poder. Então, assim como Jó, jamais conseguiria pescar o monstro. Uma pessoa sozinha jamais conseguiria enfrentar o Estado. esse Hobbes Porém, é comunista, No caso bicho. de Hobbes, esse monstro seria necessário. Para ele, o maior inimigo do homem é ele mesmo. O homem é o lobo do homem. Sabe Olha, a Hobbes estava frase, certo. O homem é o lobo do próprio homem? Thomas Hobbes. É desse livro que ela saiu. Sendo assim, Caralho, seria necessário Barba. que Só faltou isso existisse aqui, uma ó. criatura que tirasse nossa liberdade total. Desde que, em troca, ela nos mantivesse em estado de paz. Como até hoje, Cthulhu, ninguém sei lá, João. encontrou o Leviatã, o papel caberia a um governante. Mas, recentemente, uma nova descoberta fez a ideia desse monstro gigantesco voltar a ser real e não somente uma alegoria bíblica ou uma representação de um livro que podemos estudar em aulas de sociologia. Cientistas da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, liderados pelo geofísico Stephen Jacobsen, afirmaram que descobriram que a Terra possui um vasto oceano subterrâneo. A pesquisa foi divulgada na revista Science em junho de 2014. Nela, os pesquisadores, que levaram décadas para chegar a essa conclusão,
afirmam que cerca de 700 quilômetros abaixo da superfície existe um vasto reservatório de água, muito parecido com um oceano. Este reservatório seria uma grande rocha azul denominada de Ringwoodite. Os responsáveis pela pesquisa apontam que a quantidade de água é tão grande que pode superar em 3 vezes os oceanos comuns do nosso planeta. Os próprios estudos sobre a origem da água em nosso planeta podem sofrer alterações. Oceano 2, ô Raiden. Caso essa É a DLC do Oceano, passe pelo crivo de mais cientistas. Só que esse estudo não só jogou luz na questão da formação da água na Terra. Ele também fez com que teorias da conspiração surgissem, afirmando que, na verdade, o Leviatã nunca foi descoberto por nós, porque ele habitaria esse oceano subterrâneo gigante. O interessante dessa teoria é que, com as ferramentas que temos hoje, é impossível provar que ele está errado. Os estudos foram feitos utilizando cálculos e medições de dados da crosta, do núcleo e do manto da Terra. Mas, por outro lado, também é impossível dizer que o Leviatã realmente existe e que ele esteja nesse oceano subterrâneo. Não se consegue afirmar que a Parece vida que é água nesse de oceano Lindóia a fonte, subterrâneo. Augusto. Então, é por isso que o Leviatã é um monstro tão terrível e complexo. Ele pode ser interpretado como um monstro marítimo gigantesco, com forma de dragão ou de serpente, que só Deus pode matar. E, ao mesmo tempo, pode ser um monstro que habita o imaginário do ser humano. Pode ser um medo, uma dificuldade extrema ou até mesmo o estado. São poucas as criaturas que conseguem transcender do plano físico para o campo das ideias. Nunca vi não, querido. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e assinar o canal. Na hora, meu amigo. Toda certeza. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Forte abraço.